fazer a leitura do 1 ao 9. Leio assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os filhos, os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Amém? Bondoso Deus, santo, santo, santo é o teu nome. Obrigado, Senhor, pois aqui nos reunimos em teu nome. Aqui nos reunimos para glorificar o teu santo nome. Apresentamos até aqui o que nós tínhamos e temos a certeza que o Senhor recebeu. Agora precisamos ouvir a tua palavra. Abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, que teu Espírito, enquanto liberdade, falar a cada coração nessa noite, de modo que encontre liberdade para convencer a cada um aqui, convencer da necessidade que porventura tenha para buscar uma vida de santidade diante de ti. Apresenta a ti, em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Os irmãos podem se assentar. Está um pouco abafado, se puder abrir um pouco e fique melhor o meu microfone. Meus irmãos, hoje pela manhã nós falamos com base nesse mesmo livro, o capítulo 1, capítulo 2. Falamos do ânimo para atravessar o 2021 e destacamos aqui os 3 pontos do ânimo dado a Deus, a Josué em especial como líder e também ao povo como líder, condicionando o povo a um ato de obediência para atravessar o Jordão. E diante desse ânimo que Deus trouxe ao coração de Josué, e que todos eles estavam, não só Josué, como todo o povo, estavam cabisbaixos, numa situação daquela cinza, porque Moisés acabara de ser morto, o grande líder, o grande legislador, e por conta disso, a situação, a falta de ânimo era grande, não só para Josué,
face ao fardo que estava sobre os seus ombros, que era conduzir esse povo, mas também do povo, porque aquele Moisés, que Deus fez grandes proezas, coluna de fogo, primeiro as pragas lá no Egito, né? Depois abrindo a coluna de fogo de dia, de noite para aquecê-los, a coluna de nuvem de dia para proteger do sol, abrindo o mar vermelho, vindo o pão do céu, as codornas, tantos milagres, né? A água que jorrou da rocha, tantos milagres que Deus operou usando Moisés, e esse Moisés estava morto. Então é natural que o povo entre em profundo desânimo, e se Deus não intervisse, poderiam levar em uma profunda depressão e poderiam até pensar em voltar ao Egito, não prosseguir a caminhada. É assim que acontece com quem perde a visão, e Deus não deixa o seu povo perder a visão. Animou Josué, animou o povo. Agora é a hora de atravessar o Jordão. Pela manhã foi o preparo, foi o balanço. Levanta, Josué, acorda o povo, vamos atravessar o Jordão. Foi o balanço para o povo de Deus. Levanta, meu povo, acorde, vamos atravessar 2021. Agora que estamos com o pé para atravessarmos os desafios que nós temos à frente, que é 2021, o que é necessário? Santificação. Aí vem o título da nossa reflexão desta noite: santificar para herdar. Santificar para herdar. E o verso 5 é a base do nosso tema, que fala assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então o povo, mesmo com a sacudida de Deus, como falei hoje pela manhã, sacudindo Josué, sacudindo o povo, salvando, né, salvando Raabe, dando essa injeção de ânimo, mas na hora de atravessar de fato, da travessia de fato, que é o que nós estamos fazendo agora estamos de fato em 2021, houve muita expectativa em 2020 para chegar em 2021, agora nós estamos com os dois pés plantados em 2021, o que é necessário para passarmos o 2021 sob o direcionamento do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Santificação. O que é santificação? Santificação, à luz da palavra de Deus, bem como no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é separação exclusiva para uso exclusivo, desculpa aqui a redundância, separação para uso exclusivo de Deus. Então, aqui, em outras palavras, está dizendo assim: olha, santificai-vos, ou seja, separai-vos exclusivamente para Deus, para, por meio de vocês, Deus poder fazer grandes proezas. Deus tem sim grandes proezas para realizar no meio do seu povo. Deus tem grandes proezas para realizar na sua vida particular, no seu individual. Para tanto, é necessário uma vida de santificação. Separar é ter a consciência: eu estou no mundo. Olha só a oração do Senhor Jesus Cristo, quando estava orando na sua oração sacerdotal, lá em João 17, ele ora ao Pai e fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, com base nesta palavra do Senhor Jesus Cristo, nós olhamos agora para o texto, e a base da santificação está justamente na palavra, porque o verso 9 é uma convocação de Josué a todo o povo. Disse Josué aos filhos de Israel: chegai
para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Amém? Chegai-vos, vamos ouvir a palavra. Por quê? Você quer uma vida de santidade, quer uma vida de santificação, tenha um coração disposto a ouvir e a obedecer a palavra de Deus. Foi o que nós vimos hoje pela manhã, das 3 injeções de ânimos que Deus deu a Josué. A segunda injeção está dentro desse contexto, que é justamente Josué, ser forte e corajoso. Não desvie, ou seja, ser forte e corajoso para ser fiel à palavra, não desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Com isso a gente pode observar, à luz desse texto, lá do capítulo 1, que é uma forma de você, sendo separado na palavra, você vai estar se olhando na palavra, como eu tenho ensinado aqui, se olhando na palavra, e a palavra vai te revelar o que é necessário você se dispor, você se despir, você recusar, renunciar para ter uma vida de santidade diante de Deus. Então a palavra te revela isso. Lembra-se quando aqui eu falei no Salmo 119, quando no verso 18, e que o salmista ora ao Senhor. Primeiro ele fala: como pode um jovem, se aplica a todos, evidentemente, permanecer uma vida pura nesse mundo? Aí ele mesmo responde: observando na palavra. É você olhando na palavra. E no 18 ele diz: desvenda, ou seja, Senhor, tira a venda dos meus olhos, porque eu estou cego, não estou conseguindo enxergar. E quando Deus tira a venda dos olhos, no verso 25 desse mesmo salmo, a Bíblia diz que é como se o salmista estivesse enxergando na palavra, e aí ele enxerga o quanto ele está apegado ao pó. Senhor, vivifica-me, porque eu estou apegado ao pó. Então, buscar uma vida de santidade, que é uma prerrogativa imprescindível para herdar o que Deus tem reservado para você. Olha o nosso tema: unidos subiremos. Qual a divisa? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é uma prerrogativa indispensável na vida de quem deseja herdar o que Cristo tem reservado. Se é que você crê que Cristo tem uma herança reservada, a qual já nos nominou como co-herdeiros desta glória que tem reservado para nós. Qual o resultado quando nós nos santificamos na palavra? Nesse mesmo texto nós podemos observar que a recomendação do Senhor é para não desviar nem para a direita nem para a esquerda, medite. E aí a pergunta é: quando? Dia e noite. Lembra que o texto fala? Não desvie da palavra, antes medite nela dia e noite. Então, meditar quando? Dia e noite. Fazer como? Não se desviando. Observe. Como fazer isso? Não se desviando, simplesmente isso. As circunstâncias, nós estamos num mundo em que a Bíblia tem como mundo perverso, mundo jaz no maligno. Se o mundo é perverso, o mundo é corrupto e corruptível, e quando o Senhor nos chama, Ele nos chamou do mundo, conforme a oração sacerdotal, nos chamou do mundo, nos santificou, ou seja, nos separou para uma obra exclusiva dele no mundo. E Ele mesmo fala:
não são do mundo, como eu também não sou. Olha só, estão no mundo, então nós precisamos viver neste mundo como extraterrestre, como seres celestiais, cidadãos dos céus. É assim que precisamos viver. E quando nós temos essa mentalidade, nós vamos entender que o trabalho que eu tenho hoje é supérfluo, o carro que eu tenho hoje é supérfluo, a casa que eu tenho hoje não é nada. O que eu tenho que fazer, o que Deus colocou em minhas mãos, seja casamento, seja casa, seja carro, seja o trabalho, seja o que for, Deus apenas me deu para, como mordomo, cuidar do que é dele, porque tudo é de Deus. A Bíblia fala, tudo pertence ao Senhor. Então nós somos reservados e santificados para essa obra. E diante desse mundo em que as ofertas são tentadoras, me lembro quando eu resolvi obedecer, quando eu dei uma de Jonas, que fugiu do chamado, que estava lá em Barreiras. Quando eu decidi, porque estava numa verdadeira confusão na minha mente, eu não sabia nem como orar pela situação que eu estava, mas quando eu decidi obedecer, voltar para a conquista e fazer o curso de teologia para servir ao Senhor, passei a desfrutar de uma paz essa que eu não sei explicar aos irmãos. Mas quando passei a desfrutar dessa paz, antes disso, eu estava lá com a minha teimosia, nada dava certo, tinha feito entrevista e dado currículo para algumas empresas, e um dos empregos que eu estava almejando, que era o emprego na Oi, que era um emprego que tinha plano de saúde, tinha um bocado de benefícios lá, que era um emprego que eu queria, que eu almejava. Resolvi voltar para a conquista. Uma semana depois que eu resolvi voltar para a conquista, não é que a Oi me liga falando que o emprego saiu. Eu falei, se tiver em conquista, eu agradeço, porque eu estou voltando para fazer meu curso de teologia. Mas também eu não quero mais viajar, porque eu quero fazer meu curso de teologia. A minha falou assim, olha, se você quiser ficar aqui em Barreiras, nós temos o espaço aqui no escritório, não precisa ser viajar, mas em conquista nós não temos. Olha só como o inimigo trabalha. Eu falei assim, não, vou voltar para a conquista, com uma dívida alta, não sabia como ia fazer o meu curso de teologia, porque Deus quebrou o meu orgulho, porque eu queria fazer o curso de teologia com o meu, eu mantendo o curso, quebrou o meu orgulho, voltei com uma dívida enorme. Os jovens pagaram começaram a pagar o meu seminário, uma semana depois Deus já abriu outra porta de emprego. Então, às vezes nesse mundo, se nós não tivermos com foco em agradar a Deus, com foco em manter uma vida de santidade, nós não vamos experimentar as proezas que Deus tem a realizar em nossas vidas. Basta simplesmente dar ouvidos, e dar ouvidos você não se desviando do propósito pelo qual Deus te chamou. Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para você fazer a diferença aonde você colocar o seu pé. Deus te chamou para você, nesse mundo, ter a mentalidade de que essa não é a vida que Deus reservou, porque Ele tem algo maior e melhor para cada um de nós. Falar como? De que forma? Sem cessar. É o que o texto fala, né? Não se desviando, meditando de noite, sem cessar, falando da palavra. E o resultado é como aqui eu coloquei. Nós teremos uma vida próspera. Quando eu falo próspera, não se aplica aqui a teologia da prosperidade, porque eu sou contra essa teologia da prosperidade. Próspera no Senhor não significa você ter bens materiais, mas ter uma vida no altar. E essa, eu recomendo que você busque essa prosperidade. Busque essa prosperidade de ter uma vida de santidade, uma vida aos pés da cruz de Cristo. Isso assim, você vai ter grandes proezas Deus a realizar através da sua vida. Eu quero agora, para fechar essa reflexão,
explorar o que eu tenho dito aqui para os irmãos, o que a Bíblia nos fala. Observe o verso 9 fala, Josué chama o povo, né? Chegai-vos para cá, para ouvir a palavra de quem? A palavra do Senhor. Então, isso aqui é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós não podemos encarar e olhar um texto como esse simplesmente dentro do contexto histórico, porque tem a camada histórica aqui que nos ensina como ocorreu e o que aconteceu, quais as lições que nós devemos tirar. Mas em sendo a palavra de Deus, como ela mesma fala, é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Portanto, e em sendo a palavra de Deus, nós precisamos entender que Deus não fala como nós falamos. Nós falamos muita coisa e muitas vezes aleatórias, palavras desconexas, que sem sentido. Deus não fala como nós falamos. Cada palavra de Deus tem o seu porquê, tem o seu significado, tem a sua relevância. Portanto, quando nós analisamos a palavra de Deus dessa forma, nós precisamos olhar a palavra de Deus com outro olhar, no sentido de explorando outras camadas. E explorando outras camadas aqui, eu quero conduzir os irmãos para analisarmos aqui a camada escatológica da palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Observe que está no verso 2 desse mesmo capítulo 3. Sucedeu ao 23 dias. Notem, sucedeu o que? Ao 23 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, e não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Vamos aqui explorar esse contexto aqui. Vou destacar aqui o que eu quero que os irmãos mentalizem. 3 dias, nota aí os 3 dias. Os sacerdotes carregando a arca da aliança, né? A arca da aliança. Notem também a distância que da arca da aliança e do povo, que é cerca de 2.000 côvados. Note também o caminho esse que iríamos percorrer, que o povo iria percorrer, caminho desconhecido. Vamos explorar aqui agora. Profeticamente falando, e escatologicamente, falando, quando se fala 3 dias, à luz da própria palavra de Deus, que quando diz que um dia para ele é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia, precisamos analisar a palavra de Deus, que o salmista, quando disse lá, não foi ele simplesmente, foi Deus, o Espírito Santo inspirou para expressar dessa forma, e nada é por acaso. Quando diz também em Gênesis 6:3, quando fala que Deus reduziu a idade do homem para 120 dias, depois lá em Salmos fala 70, muito chegar com muito como esteja 80, depois disso enfado e canseira. Nós temos duas coisas aqui: o que o salmista fala 70 e o que o Senhor Deus fala em Gênesis 120. Cientificamente falando, já é comprovado que o homem, a idade limite dele é de 120 anos de fato, chegar a 121, 126, mas é o máximo que ele vai sobreviver. Só que quando Deus falou que iria limitar a
a idade do homem na terra, que era 120 anos, ali os estudiosos, os mestres, vou colocar assim, da palavra de Deus, os rabinos em especial, eles interpretam esses 120 anos que Deus designou para o homem como os 120 jubileus, que são 120 jubileus de 50 anos fechado, sem falar do 41 ano a menos, né, que é para descansar, por descanso, mas os 120 jubileus, que é 150, que dá um total de 6.000 anos. Portanto, com base nesse texto de Gênesis, é que os estudiosos, os rabinos e muitos outros teólogos chegam a essa conclusiva de que Deus separou para o homem governar a terra 6.000 anos, com base também nos dias da criação, em que Deus criou o homem, criou tudo, e ao sexto dia criou o homem e santificou o sétimo dia. Olha só o que a Bíblia diz lá em Gênesis 2:3, se eu não estou enganado, fala assim, que Deus abençoou o sétimo dia e santificou. Isto dá uma conotação a respeito do milênio, até o sexto dia, que é o sexto, ou seja, os 6.000 anos que Deus separou para o homem, e no sétimo é o milênio, quando vem o reinado do Senhor. Ou seja, o que eu quero trazer aqui para os irmãos? Que esses 3 dias aqui denota esses anos, né? Esses anos. Mas aqui vamos aplicar a vida de Cristo. Lembre-se, quantos dias Cristo ficou no túmulo? 3 dias. Então, observe, sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Os oficiais passaram com o quê? Com a Arca da Aliança. Eu quero lhes chamar a atenção que quem era encarregado de carregar a Arca da Aliança eram os levitas, não os sacerdotes ainda, eram os levitas. Nessa aqui, especificamente e exclusivamente, foram os sacerdotes que carregaram a arca. Portanto, não foram os levitas, foram os sacerdotes, não era o ofício deles. Quem carregava a arca eram os levitas. Por quê? Tem um porquê, tem relevância. Nós hoje somos o quê? Nós somos sacerdotes. Lembra-se que Pedro fala? Nós somos essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então nós somos sacerdotes. E Cristo, quando veio, morreu, ao terceiro dia ele se levantou. E dá essa ideia de que agora ele está passando, e aqui eu estou falando à luz de um artigo que eu li, que é do pastor Dionei, que é um mestre, eu gosto muito dele, tem muita coisa, muito a aprender com ele. Não é nada de sensacionalismo, ele é entendido do hebraico, do grego e tudo mais. Então, não só dele, como de outros também, dá essa conotação. Então, Cristo se levanta e passa no meio do povo. Observe agora a distância. Quem que está agora indo à frente? Os sacerdotes, ou seja, Cristo está à frente, e Cristo no espaço de 2.000 côvados, ou seja, não são 2.000, cerca de 2.000 côvados, como fala no verso 4. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados. Como entendemos isso aqui? 2.000 côvados, embora comumente se usa para medidas, mas também a Bíblia e o próprio Senhor Jesus Cristo usou para tempo. Lembra que está lá em em Mateus 6:27, quando diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Esse acrescentar um côvado ao curso da sua vida não é tamanho,
mas sim dia, mas sim tempo, mas sim mês. Portanto, cômodo se aplica também a tempo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo usou nesse sentido. Então, nesse sentido, Cristo ele passou, foi à frente e ficou esse espaço de cerca de 2.000 côvados, aplicando cerca de 2.000 anos. Cerca de 2.000 anos. Depois disso, o que é que vem? Vamos passar o Jordão, ou seja, vamos herdar. É justamente que é o que os rabinos fazem, né? Há essa concordância dentro dessa linha teológica, que Deus, ele deu ao homem 6.000 anos para governar a terra, dividido em 3, resumidamente, de uma forma muito simples, em 3 períodos: 2.000 anos sem a Bíblia, sem a Torá, 2.000 anos com a Torá, 2.000 anos com o Messias, e depois o último ano, ou seja, o milênio, que é com a presença real do Messias. Aplicando em nossas vidas, Cristo, ele ao 3º dia ele levantou, ele ressuscitou, passou no meio de nós como referência, num espaço de 2.000 anos, no espaço de 2.000 côvados, cerca de 2.000 côvados, dando essa ideia de que era o espaço que iria ter entre ele, quando ele foi aos céus, para a igreja herdar o que está reservado. Nesse espaço, qual é a recomendação? Santificação, porque o caminho que tem a percorrer é um caminho desconhecido. Os judeus não conhecem esse caminho, porque recusaram o caminho. E quem é o caminho? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para nós, esse caminho não é mais desconhecido. Para nós, estamos no caminho. Para nós, já passamos pelo processo do reconhecimento da primeira porta, que é o caminho, a crucificação. Já estamos no caminho da verdade, que é o do aperfeiçoamento. Agora estamos aguardando de fato a entrada no átrio, ou seja, no lugar santo dos santos, que é a glória que o Senhor tem para herdar para nós. Isso nos dá essa ideia de como nós devemos, olha só, um texto desse, contexto histórico, quando nós exploramos a questão escatológica, nós podemos aprender coisas extraordinárias na palavra de Deus, assim como outros textos, né, como do endemoniado. Olha só o que o endemoniado fala, o gadareno fala para o Senhor Jesus Cristo, e eu quero que você atente para isso. O gadareno, quando Cristo atravessou o mar da Galileia e chegou lá em Gadara, a Bíblia fala que o endemoniado chega a ele e fala assim: o que veio fazer aqui antes do tempo? Ou seja, os próprios demônios, eles sabem do tempo, e o tempo ali, que está lá, acho que é em Mateus 8, 28, 29, fala: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, que veio nos atormentar antes do tempo. Os demônios sabem que tem um tempo determinado, e o tempo ali, no grego, não é cronos, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, kairos, e sendo o tempo de Deus, dá essa duas ideias: medida exata ou medida de tempo, ou seja, é diferente do nosso. Os demônios sabiam que quando o Messias veio, não era o tempo de julgamento, porque o próprio Cristo falou: não vim para julgar, vim para salvar, vim para apacentar. Mas a próxima vinda dele, sim, vai vir para julgar. E assim os demônios estão, vamos dizer assim, roendo as unhas, porque o dia se aproxima. O cerca de 2.000 anos já não é mais 2.000 anos, talvez sejam metros, talvez sejam centímetros, talvez o ano 2021 seja esse grande desafio. Nós vamos
de fato herdar essa promessa, herdar essa herança, herdar o que o Senhor separou para nós, é a glória eterna. Para os demônios que recusaram em aceitar, em obedecer ao Senhor, que foi expulso lá da glória, e que agora estão aqui no mundo, atormentando a tantos quanto não temem ao Senhor, e para aqueles que desobedecem a palavra do Senhor, conforme está no capítulo 1, o verso 18, que diz: todo homem que se rebelar contra tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Então, a desobediência, que foi o que Satanás e com 1/3 dos anjos fizeram, essa rebelião lá nos céus, a desobediência configura em ato de rebelar contra Deus. E rebelar contra Deus está suscetível ao julgamento, ao terrível julgamento de Deus. Os demônios, quando viram Cristo, quando ele estava aqui há cerca de 2000 anos atrás, eles sabiam que não era a hora, não era o momento. Não é agora não é o momento, porque vieste antes do tempo. Mas agora, se Cristo estivesse agora, eles não mais fariam essa pergunta, porque o tempo chegou. Nós estamos no tempo do fim. Nós estamos no limiar deste mundo que nós conhecemos e que muitos acham que é a maravilha. Não, isso aqui é um caos. O que Deus tem reservado para nós é a maravilha. E para herdarmos o que Ele tem para nós, qual a recomendação? Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas. Santificai-vos. Quem sabe é esse ano que Ele vai fazer maravilha. Quem sabe que é esse mês que Ele vai dar essa maravilha. A expectativa de Samantha e Wesley, a maravilha é o casamento, né? Olha só, a ilustração do casamento de Samantha e Wesley é essa expectativa que deve estar permeando em nossas mentes e corações. Somos noivas, porque a igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o noivo. Devemos termos essa expectativa. Está chegando a hora do casamento, está chegando a hora da lua de mel, está chegando a hora das bodas do Cordeiro. Santificai-vos, lavai-vos, purificai-vos, para encontrar-vos com o Senhor teu Deus. Amém? Que, pois, seja essa a nossa determinação. Vamos santificar, vamos buscar, vamos nos purificar, porque não temos mais cerca de 2000 anos, temos centímetros, talvez metros, talvez quilômetros, ou seja, pouco tempo resta, poucos meses, poucos anos, talvez poucos dias, não sabemos, mas a verdade é que estamos no limiar do tempo. A ordem é santificar. Santifica, quem santifica não divide. Quem busca santificação, desculpe, quem busca santificação não divide. Quem busca santificação não atrapalha a obra de Deus. Quem busca santificação não é um tropeço na obra de Deus. Quem busca santificação é bênção na obra de Deus. Quem busca santificação promove reconciliação. Quem busca santificação promove trabalho afinco na obra de Deus. Que seja essa a nossa determinação no decurso deste ano. Que Deus assim nos abençoe e que nos dê a graça de buscarmos dia a dia esta alegria de estarmos servindo ao Senhor como santificados, como exclusivamente separados para o serviço de Deus. Olha a honra, você é um exclusivo nas mãos de Deus. Ou seja, Deus não quer qualquer um. Deus quer aqueles que obedecem. Deus quer aqueles que estão com corações dispostos a obedecer, para separá-lo para a obra que Ele tem para todos nós. Olha só o que o texto, o verso 9 fala, como Josué diz: chegai-vos para cá. Para o quê? Ouvir a palavra. Então precisamos ouvir mais a palavra. Quando você me ouvir, esse é o índice.
Examine a palavra, sejam bereanos. Não engula qualquer coisa que outros pregadores falam em especial. Não aceite isso como uma verdade. Analise, examine na palavra. Porque agindo assim, você vai ter cuidado em se esmerar na palavra. Porque é ouvindo a palavra que nós vamos alcançar a santificação. Porque somos santificados na palavra. E a palavra é a verdade. O hino 217. Quero chamar a irmã Cláudia para cantar a primeira e a última estrofe. Fala: escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, que há-te-ei a eterna luz, segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri, segue-me, vem, segue-me. Vamos cantar primeira e última estrofe em pé, no hino 217.